Guadalupe, morena do povo, Guadalupe, tu señales fuego, Guadalupe, mulher oração, Guadalupe, força e liberação. Há quase 500 anos brilhas no chão, entre indígenas. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pelo carinho, pela presença, pela sua paciência. Lembrando a todos e a todas, estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, e nós estamos na Igreja Católica lendo e estudando o livro de Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos. Mas essa semana nós vivemos aí um contexto interessante, né? Qual o contexto? Nós tivemos aí, vamos dizer assim, o julgamento, né? O início do julgamento do Jair Messias Bolsonaro e seus comparsas que armaram o golpe, mas também temos lá em Brasília, né, o desembarque do governo Lula, ou seja, o PP e também o União Brasil deixaram a bancada, deixaram o apoio ao governo. Embora sabemos que muitos que estão hoje no governo Lula, também estavam nos outros governos, estão e não estão. Porque, infelizmente, as pessoas dizem que são a favor, que estão, porque existem partidos que são partidos que querem apenas ministério. Fico olhando na minha cidade, por exemplo, algumas secretarias, alguns grupos, né, que estão em secretarias, alguns que eu não vou nem dizer o nome para não ofender e não ser processado, mas não tem nada a ver com o projeto do governo atual. Embora que o meu governo em Japeri, mesmo sendo do PT, tem mais de bolsonarista na prática do que de petista. Essa é a minha análise. Podem me processar? Podem. Não vou conseguir nada, que eu estou duro, mas deixa quieto. Lembrando a todos e a todas, ainda também, que aí eles começaram a organizar, né, a votação para anistiar os presos. Senhores, anistiar por quê? O interessante é que as pessoas que hoje falam em anistia criticavam a anistia no passado. As pessoas que falam hoje em direitos humanos são as mesmas que diziam e falavam que os direitos humanos é esterco para vagabundo. Mas deixa quieto. Vamos nós para o evangelho do dia que a gente ganha mais. Bem, o evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículo 1 ao 5, é um episódio que sempre nos toma no sentido desse 22º sábado, tempo comum, pois a cena parece simples. Jesus caminha com seus discípulos em um dia de sábado, e eles com fome colhem espigas e debulham com as mãos para comer. Mas os fariseus, que não sei porque estavam lá, porque deviam estar cumprindo a lei de sábado, observam e logo criticam Jesus e seus apóstolos. Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Fofocar por dia, né? Então eles ficavam lendo a vida de Jesus. E aí Jesus olha bem para os fariseus e enxerga ali neles uma lei que não tem nada a ver. Jesus, quando responde com sabedoria, dizendo sobre Davi e seus companheiros que comeram os pães da preposição, reservado apenas aos sacerdotes, lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 2 ao 7. E ele mostra que a lei, quando usada como instrumento de exclusão, perde seu verdadeiro sentido. Por exemplo, temos aí um grupo de pessoas na Igreja Católica, também na Igreja Evangélica tem, aquele pessoal do tá no catecismo, aquele pessoal que está na Bíblia, aquele pessoal que cobra, que tem que cumprir a regra. Por exemplo, eu estive lendo ontem um artigo em um site em que um padre falou assim: no missal romano não tem a posição da Bíblia, mesmo sendo o mês de setembro. Essa tal de posição da Bíblia foi inventada. O livro que tem que ser levado é o evangeliário e tem que ser na entrada da missa. Ou seja, ele fica preocupado em dizer que isso ou aquilo está na lei. Ou seja, é a lei pela lei. E o contexto de sábado, que é sendo o dia de descanso no contexto judaico, que foi também um sinal de aliança de Israel, memória da libertação do Egito, é interessante porque você vê claramente porque é o repouso de Deus após a criação. Lá em Gênesis 2, versículo 2 ao 3. E o interessante, você já viu Deus cansado? Mas o pretexto da denúncia é colher espigas. Por colher espiga, por seria violar a lei de sábado, Jesus vai ao fundo da questão. O Filho do Homem
é Senhor também do sábado. E o interessante, a arte de conseguir cumprir a regra do sábado seria também uma forma de se manter fiel ao projeto, à aliança. No paralelo de Marcos, lá no Evangelho de Marcos, a afirmação ainda é mais direta. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Marcos 2:27. O sentido é claro, a dignidade humana está acima de qualquer ritualismo que nega a vida. E a gente, quando fala também do descanso, a gente volta lá na escala 6x1, que nós vivemos nesse nosso país. A escala 6x1, essa escala injusta, essa escala cruel, onde não existe descanso de verdade. Você tinha uma folga e depois você já tem que trabalhar no outro dia. O Evangelho de hoje, quando fala do descanso no sábado, a gente lembra sempre, porque há um desafio muito grande em nós conseguirmos a aprovação no Congresso do fim da escala 6x1. Interessante que eles não estão nem preocupados com isso. Ou seja, a gente vê claramente eles preocupados em votar anistia, em aprovar leis onde vão blindar eles, e esquecem dessa pauta, como também outras pautas mais populares. E o interessante, voltando ao assunto do Evangelho, o sábado, em sua origem, era dom da libertação, descanso e também justiça social, até mesmo a proteção para os animais. Êxodo 20, versículo 8 ao 11. Mas, ao longo do tempo, foi recoberto de uma camada de interpretações rígidas e hipócritas. Ou seja, aquilo que era sinal de vida virou peso e controle radical e religioso. Ou seja, Jeremias já havia advertido: não faça do sábado um fardo. Lá em Jeremias 17, versículo 21 ao 22. E Miqueias, o grande profeta Miqueias, resumia a vontade de Deus: praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com teu Deus. Miqueias 6, versículo 8. E o interessante mais ainda, aqui é uma lição profunda. O ser humano e a fome. Desejo e transcendência. O sábado deveria nutrir o corpo e o espírito, não reprimir a vida. Interessante que Santo Irineu dizia: a glória de Deus é o ser humano vivo. Usar o nome de Deus para esmagar a vida e trair a revelação é algo radical, ainda praticado em nossas igrejas. Uma vez, eu lembro até hoje de um padre que recebeu um casal de segunda união na sua igreja e disse que não podia recebê-los porque eles eram um casal de segunda união. O olhar dos fariseus nesse contexto, olhar que julga a aparência e condena sem nem sequer se preocupar, está na lei, não está na Bíblia, não está no direito canônico, não está no catecismo. É o olhar de um vigia que acusa, que se alimenta da falha do outro, que, vamos dizer assim, acha que o outro é menor porque não cumpre aquele ritualismo hipócrita. Também a gente olha claramente a importância de lembrar que em tempos de opressão, onde temos a escala 6x1 aí sendo discutida em nossa história brasileira, a gente vê claramente que a preocupação do nosso Congresso Nacional é outras pautas, não as pautas do povo. E aí entra a questão do sábado, que também era um sinal de identidade do povo. E a gente, quando fala na identidade do povo, a gente fala no direito de estar com a sua família. E a gente olha claramente nesse sentido, quando a gente olha as críticas humanas que fazemos, às vezes, ao outro, porque não vive de acordo com aquilo que nós acreditamos. Por não ser da nossa igreja, por não ser do nosso grupo pastoral, por não agir conforme o nosso desejo, quando nós perseguimos as pessoas porque pensam diferente. Esse é o desafio. É isso que Jesus hoje vem esclarecer para a gente. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Bem, eu vou parando por aqui e vou lembrando a todos e a todas que hoje nós estaremos indo para a Aparecida do Norte, para a Romaria do Trabalhador e também um Grito dos Escolhidos. Peço que reze por mim, que eu rezo por você. Ficamos com Deus? Continuamos aí com o canto A Minha Madrecita, Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sou
Daniel Nonato. És madrecita morena, és canto do povo. Não és rainha de terra e coroa. És terra, és vida, és graça que doa. Rio que corre, milho que cresce, flor que renasce, fé que acontece. No chão latino teu nome é semente. És profecia, mulher resistente.